Dina, a princesa de Israel e os 10 poderes da alma. Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Torah, Heret, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Chaya. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Morachaya. Estamos de volta em nosso canal Mahanai. Iremos iniciar uma nova série em nosso canal, onde iremos hoje introduzir este estudo homenageando a filha de Jacob, a princesa Diná. Nós sabemos, pelos últimos vídeos que nós produzimos aqui no canal e que vocês estudaram comigo, toda a importância dos 12 príncipes de Israel, sendo o primogênito Yosef, que gera 2 filhos, e Jacob Avinu toma para si como filhos também, e Efraim se torna então primogênito, sendo a continuação da alma de Yosef, Baruch Hashem, e toda a importância de cada um deles, trazendo para nós a essência das vestimentas da alma. Nós sabemos que para que neste mundo físico se manifeste a espiritualidade, é necessário que alguém faça uma ação de acordo. Então, os filhos de Jacob, que é Adão, Jacob Avinu é Adão. Então, os filhos de Adão, que estão dispostos a seguir a vontade de Hashem, não os filhos de Adão que se envolveram com a serpente, e se desencaminharam para o lado do mal. Mas a família chamada Israel, aqueles seres humanos, como qualquer outro ser humano, contudo que tem um objetivo de respeitar a vontade de Hashem, de fazer a conexão com Hashem, de deixar que Hashem viva uma vida no mundo físico através de seus corpos. Então, isso é Israel. E os filhos de Israel, os homens, as almas masculinas que foram trazidas por Jacob, eles trouxeram as vestimentas da alma. Eles trouxeram a possibilidade de usarmos estas vestimentas para o bem. Que vestimentas são essas? As vestimentas da alma, elas vão estar se manifestando no tempo. Com isso, cada filho, ele vai trazer um período de tempo do ciclo anual da vida do ser humano. Então, cada filho é um mês, Cada filho é um ciclo lunar. E ali, durante aquele ciclo lunar, a alma humana aflora uma vestimenta pela qual ela pode deixar com que a alma se revista desta veste e trabalhe no corpo físico. Porque o corpo, ele tem que servir de veículo para a alma. Com isso, o corpo ele tem que ser como uma roupa. E assim, cada órgão do corpo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Dan, por exemplo, o Dan. O Dan, ele representa o fígado, ou a vesícula biliar, que a vesícula está no fígado, certo? Então, o Dan, ele representa o órgão chamado fígado. E a gente sabe tudo que está ligado ao fígado espiritualmente, o Dan vai atravessar. Então, o fígado está ligado à ira, à raiva, a esta questão da ira. Então, o Dan, ele passa por este tikkun, vamos colocar assim, Ele passa pelo tikkun da ira. Por quê? Porque ele é o fígado. O Dan é a veste chamada fígado no mundo, certo? Também, além dessa questão do órgão do corpo humano, cada filho, ele traz também uma maneira do corpo se expressar. Por exemplo, o último que nós fizemos foi Binyamin. Binyamin, ele traz a expressão do sono, o sentido do sono, do repouso, do descanso. Então,
Binyamin, ele vai ter uma atitude, a gente vê ali ele ensinando os filhos dele, uma atitude de ensinar a ter calma, ter paciência, ver as coisas de um lado positivo, né? Sonhar com algo melhor, né? Então, ter confiança em Hashem, porque quando a gente dorme, quando a pessoa dorme tranquila, isso quer dizer que a pessoa, ela não está preocupada. Quando a gente está muito preocupada, a gente não consegue dormir, né? Então o Binyamin, ele vai trazer isso, entende? O órgão que está ligado a Binyamin são nos intestinos. Eu vou fazer uma nova série, Baruch Hashem, também, para estudarmos cada mês o órgão que está ligado àquele mês, que no caso a gente já aprendeu qual é o filho, qual é a tribo, né? Mas também temos que aprender o órgão do corpo humano que está sendo trabalhado naquele mês. Por exemplo, o mês de Nissan. O mês de Nissan é a tribo de Yehudá. O sentido que está ligado a Yehudá é a fala. Então, se eu sei que em Nissan eu posso ter esta possibilidade mais elevada de consertar a minha fala, então eu vou me ligar mais no ticuna da minha fala em Nissan. Entende? Então é importante você saber qual é o sentido que é trabalhado em cada período ali do ano, né? Então a veste que a alma está usando naquele momento, sua alma veste o corpo, e o seu corpo, então, ele vai ter órgãos, ele vai ter sentidos que a alma vai utilizar como roupa, como vestido. E a gente pode estar consertando, né, reparando, né, equilibrando, tirando a semente do mal que foi plantada ali no Gan Eden, né, separando o bem do mal, cada período do ano. Então, utilizem estes vídeos dos filhos de Jacob cada mês. Então, cada mês, conforme o príncipe, assista o vídeo que está ligado ao mês, ao príncipe, aquele filho de Jacob, que vai trazer o ensino ligado ao órgão e ao sentido, e também a questão, né, da retificação das midot para o mês. Então, Yaakov Avinu, ele teve 12 filhos homens. Inclusive Yosef tem 2 filhos, então ao todo vão ser filhos de Yaakov Avinu 14 homens, né? 14 homens. Mas vamos nos ater agora para que também, além dos meninos, nasceu uma moça, nasceu uma mulher, nasceu Diná. Então nada é por acaso. Quando Yaakov tem 12 homens e uma mulher, formando assim o número 13, que significa Ravá, significa misericórdia, amor, os atributos de Hashem para perdão, né? Nada é por acaso. Então, se Yaakov teve essa moça, essa menina também traz ensinos poderosos para nós. E qual é o ensino que nós podemos extrair de Diná? Porque Diná, ela quase não é citada. Então a gente vai descobrir quem é Diná, mas pela Torá oral. Pela Torá escrita quase não se cita a Diná. Mas hoje nós vamos estudar o máximo que nós temos de compreensão de quem foi Diná e o que ela traz. Qual é o ensino que Diná traz para os seres humanos, né? Pois ela é filha do Adão corrigido, né? Ela é filha da Ravá corrigida. Então ela traz, sim, ensinos. Os meninos, como eu disse, trouxe as vestimentas da alma, pensamento, fala e ações, certo? E a Diná, ela vai trazer os poderes da alma. A nossa alma, além das vestes, que está ligada ao pensamento, fala e ação, a nossa alma também tem poderes. Porque a nossa alma, ela é parte de Hashem. A nossa alma, ela é um fragmento do infinito. A nossa alma é um fragmento do Todo-Poderoso. Então a nossa alma, ela tem e possui também poderes. Que poderes são esses? Nós estudamos na Kabbalah como Sefirot. Então, os poderes da alma são os 10 poderes chamados de 10 Sefirot. As 10 Sefirot que formam toda a criação, todo o universo de Hashem, elas também estão contidas em nossa alma. E elas nos capacitam, né,
de poderes. Através destas conexões espirituais que nós temos, nós podemos então ser semelhança do Todo-Poderoso, semelhança do Altíssimo. E Diná, ela vai trazer em sua vivência os 10 poderes da alma e vai nos ensinar a conseguir usufruir disso. Então, como eu disse para vocês, alguém no mundo tem que fazer o primeiro passo. Alguém tem que fazer primeiro para que isso sirva de... É como se fosse uma forma. Porque é dito assim, não há nada novo debaixo do sol. Então precisa haver uma impressão de algo para que aquilo fique sempre acontecendo, porque está impresso ali. Entende? Então, assim como Hashem imprime em toda a sua criação as 10 sefirot, os 10 poderes, que são emanações dele mesmo, né? São chamados de atributos de Hashem. Então, como Hashem imprime isso no universo, ele imprime isso nas almas dos homens. Os homens também possuem a sefirot. Nisso, Diná, ela vai nos ensinar através de sua vida. Ela vive isso. E assim a gente aprende como localizar estes poderes e como também utilizá-los. Certo? Baruch Hashem. Então vamos estudar a princesa de Israel, a Diná, Baruch Hashem, filha de Yaakov Avinu. A história nos diz que a Rachel, ela demorou para ter filhos, né? E a Leá, ela já havia tido 6 filhos. E Rachel ainda não tinha tido filhos. Quando Leá chega no 4º filho, em Eudá, então a Rachel, ela já começa a ficar agoniada e chama a Bilhá, né? Dá Bilhá para Abraham Avinu. Então Bilhá tem 2 filhos. Nisso Leá também tinha parado de gerar. Ela chama a Zilpá e dá a Zilpá para Yaakov Avinu. Tem mais 2 filhos. Depois a Leá começa novamente a ter filhos. Ela tem mais 2 filhos. Por fim, a Rachel consegue ter o seu primeiro filho. Mas não está na Torá escrita. Mas a Torá oral nos conta que quando a Rachel engravida, a Leá, ela vê que no ventre de Rachel tem uma menina. E ao mesmo tempo, né, no mesmo período ali, né, vamos colocar ali, no mesmo mês, né, que Rachel engravida, a Leá engravida também. E a Leá engravida de um menino. E a Leá, ela vai fazer então um pedido a Hashem para que a criança que está em seu ventre vá para o ventre de Rachel. E a criança de Rachel venha para ela. E assim Rachel pode ter um filho homem. Porque para encabeçar as tribos, né, precisava ser um macho. Os homens, eles trazem a questão da tribo. E a mulher, ela traz a questão da alma divina. Baruch Hashem. Então, a mulher, ela tem o poder de puxar uma alma semelhante à alma que ela é. Se a mulher é israelita, se ela tem alma divina, ela puxa então uma alma divina. Se ela não é, ela puxa uma alma que é também maligna. Certo? Então, a Leá, ela fez essa petição a Hashem. Só que eu quero dizer para vocês aqui que a criança que está no ventre, ali, o feto, ele não sabe falar, ele não sabe decidir. Mas a alma que vai entrar no feto, ela tem completa consciência do que está acontecendo. Antes de nós entrarmos no ventre de nossas mães, nós sabemos quem é nossa mãe, quem será nossa mãe, quem é nosso pai, quem serão nossos irmãos. Nós sabemos o lugar onde nós vamos morar. Nós sabemos a condição financeira que teremos. Nós sabemos tudo. E nós escolhemos esta vida. É assim que é. Ninguém é forçado a vir para este mundo. Eu não pedi para nascer. Isso não existe. Isso é pensamento pagão. Certo? A alma, ela tem completa consciência fora do corpo. Então, quando a alma está fora do corpo físico, ela tem a visão completamente aberta. Ela não está no 1%. Não. A alma está no 100%.
Então a Diná e o Yosef, os dois que estavam ali para entrar no feto, eles dois tinham completa compreensão do que estava acontecendo. E quando alguém é trazido para este mundo pelo anjo chamado Laila, esta pessoa escolhe a mãe. Não é o anjo que escolhe a mãe para ele. A própria alma escolhe a mãe, escolhe o pai, escolhe a família. É assim. Pelo tikkun que a alma tem que fazer. Porque a alma sabe o que ela tem que consertar. Então ela sabe o que vai levar ela mais fácil para o caminho do conserto. Então ela escolhe. Nós vemos então com isso que quem escolhe trocar de lugar nos ventres ali, das barrigas das mulheres de Jacó, não é Leá apenas na questão dela pedir. Quem escolhe é a própria Diná. A própria Diná abre mão. Porque, gente, entenda. Uma coisa é ser filho de Leá. Outra coisa é ser filho de Rachel. Por quê? Porque Jacob Avino, ele amava completamente a Rachel. A pessoa que Jacob apaixonou primeiro, né? Porque depois a gente sabe que ele se torna Israel, a Rachel morre e ele se adapta com Leá. Mas só que antes disso, ele trabalha 14 anos. Gente, ele não trabalha 14 anos por Leá. Não. Ele trabalha 14 anos por Rachel. O amor da vida de Jacob era Rachel. O desejo de Jacob maior no mundo era ter um filho de Rachel. Então, imagine, a pessoa vai chegar para o mundo, tem uma mãe, que é essa mãe chamada Rachel, um pai que é apaixonado por essa mãe, que quer muito filho, e tem uma outra mãe, que ela pode ir, mas só que não era Rachel, vamos botar assim, a rival. Não era a rival, mas vamos botar que seja. A pessoa abrir mão de um status de carinho, de amor, de querer bem. Vocês estão entendendo o que eu falo? A Diná, ela chegou no mundo e a primeira coisa que ela fez foi manifestar Keter. Então o primeiro poder da Sefirot que nós temos é Keter, é a mais alta. O que é Keter? Após esse vídeo introdutório que eu estou falando aqui a respeito de Diná, eu vou fazer um vídeo para cada poder. Então nós vamos, Blindeder, fazer 10 vídeos, 10 estudos, cada estudo a respeito de um dos poderes. Então eu não vou me ater aqui na explicação, tintim por tintim, o que é cada poder, porque eu quero falar mais da Diná. Mas só para vocês terem uma compreensão, o que é Keter. Nós já estudamos nas aulas de Ivrit. Keter é a primeira manifestação do divino. Quando o divino quer se manifestar após Cadmon, né? Após Cadmon, o que ele faz? Ele compartilha. Gente, quem é Hashem? Quem é Hashem? Hashem é o infinito. O mundo que nós vivemos, eu não estou nem falando de Malhut, eu estou falando de toda a criação que Hashem fez. É algo finito. Porque tudo que é criado, tudo que é feito tem um limite. Para que Hashem criasse tudo, ele fez um tzimtzum. É dito que ele é como se ele se contraísse e expandiu um espaço vazio, entre aspas, porque Hashem nunca está ausente. Mas vamos colocar aqui que ele se oculta em uma certa região da criação do universo. Hashem, ele se anula. Hashem, ele mostra que ele é o mais humilde de todos. Quem é mais humilde? Hashem. Só por quê? Porque ele deixa a gente existir. Hashem, imagine, ele é uma força que não tem como deter Hashem. Nada consegue deter Hashem. Ele é chamado de Todo-Poderoso, mas é todo mesmo, todo de tudo. Então Hashem, a maior força de Hashem foi o quê? Foi se anular. Hashem praticamente, você consegue ver Hashem? Não. Se você não colocar, né, uma concentração muito grande, um entendimento completo de quem ele é, né, se esforçar para ter um sentimento por ele, para ter uma admiração por ele, para saber
exatamente assim, detalhes do que ele é. Você não consegue nem usufruir o mínimo que seja de Hashem. Por quê? Porque ele se fechou, ele se anulou, ele se encobriu. Hashem se encobriu para que a gente pudesse existir. Isso é Keter. E ao mesmo tempo, você vê que Keter é o lugar que nada é impossível. Porque ao mesmo tempo que Hashem, ele se anula, ele se esconde, ele também revela tudo que ele quer revelar para criar. Ele se despeja para criar tudo. A luz de Hashem começa a fluir de Keter. Então, a Dinah, ela já mostra Keter no início. Logo ali, ela faz o seguinte, ela fala, eu vou me ocultar para Yosef aparecer. Para que o Mashiach, que é, né, a alma de Yosef ali, que é um arquétipo, é uma, como eu posso dizer, uma forma, né, para o Mashiach, para que o Mashiach masculino, porque a Dinah, no final vocês vão ver que a Dinah ela é uma Mashiach feminina, é isso que ela é. Mas para que o macho viesse até uma ascensão. Por quê? Porque a Dinah, ela também está fazendo um conserto, gente. Dinah é a feminina. A feminina lá no Gan Eden fez o quê? O que a fêmea fez? A fêmea ouviu a serpente. Primeiro, foi a fêmea. Depois, ela induziu o macho. A fêmea, ela induziu o macho. Então, vamos colocar aqui, né, que Adão não é nenhum inocente, mas vamos colocar que a Havá, ela trouxe, né, consigo esta culpa de dar o primeiro passo e de dar uma empurradinha para que o homem, o macho, também caísse. Porque é dito que ela come primeiro, ela come sozinha primeiro. Depois ela induz o homem, né, com palavras de sabedoria. A Havá, é dito que ela bateu em Adão com um pau. Não é que ela bateu nele literalmente, mas é porque ela pegou sabedoria. O galho que fala que ela bate, a gente tem um código para a árvore da vida, para a Torá. Então ela pegou sabedoria de Hormá, de Torá, e deu lições em Adão. Falou, Adão, você tem que ir comigo, eu não posso ficar sozinha nisso. Você tem que ir comigo porque a gente vai levantar o mundo. Porque a Hashem quer que a gente cuide, né, do jardim, e lá tá cheio de clipot. Eu sozinha não vou dar conta, você tem que ir comigo, você também tem que ir. Você que é o cabeça, entendeu? E aí ela foi dando um jeito e Adão comeu. Então a mulher, a fêmea, quando chega em Dinah, ela tem consciência disso. Eu já falei pra vocês, fora do corpo a gente sabe 100%. A gente tá aqui nesse mundo, a gente estudando, a gente já entende alguma coisa. Imagina fora do corpo. Tem a consciência completa das coisas. Então a Dinah, ela deixa, porque tem isso também. Não é só a Dinah que sabia disso não, gente. Todo mundo fora do corpo sabe, mas Dinah, ela deixou acontecer. E essa é a grandeza de Dinah. É deixar que as coisas aconteçam conforme tem que acontecer. É muito difícil, nascer de Leá, ao invés de nascer de Rachel, é melhor nascer de Rachel, porque Rachel é a preferida, porque vai ser muito mais amada, vai ser muito mais benquista, vai ser muito mais elogiada e exaltada do que se nascesse de Leá. Mas ela não pensou em se exaltar. Ela quis dar o lugar da exaltação para Yosef. Ela quis consertar. Do jeito que a fêmea derruba o homem no começo, agora ela quer levantar. Ela quer passar pela dificuldade, deixar o homem ter mais facilidade. Entendeu? Então ela já vem revelando Keter. Compartilhando, cedendo, deixando sendo humilde, assim como Hashem, ele se oculta para que a gente exista. A Dinah falou, não, deixa Yosef existir para Rachel. Deixa Rachel ser mãe de Yosef. Eu vou ser filha de Leá. E ela concordou e ela foi para o ventre de Leá. Assim. Então ela já chega mostrando Keter.
E aí agora, na Torá, vai nos mostrar que chega um momento ali, quando eles já estão na terra de Canaã, que Diná, ela sai para ver as filhas da terra. Está escrito assim. Quando a Torá fala de visão, de ver, de olhos, a Torá está se referindo a Chokhmah. O próximo poder, chamado Sefirot, depois de Keter, é Chokhmah. Então, naquele momento, Diná está nos ensinando, né? Está trazendo o poder de Chokhmah da alma, está expondo isso. Diná sair para ver as filhas, gente, não é... A gente não pode ler a Torá, né? Achando que são pessoas sem nenhum tipo de instrução. Não, Diná, ela tem completa instrução da verdade. O pai dela é um dos maiores profetas. A mãe dela profetiza, as duas mães, a mãe e a tia. Vocês sabem o que são profetas? Hoje em dia não tem mais. Mas no tempo antigo, o profeta sabia tudo, porque a gente falava com eles. Entende? Então, a Diná, ela queria ver, no sentido assim, colocar os olhos sobre as filhas da terra. Para buscar a compreensão, o entendimento, a sabedoria delas. Para poder compreender a sabedoria que existia nas fêmeas que estavam sobre a terra. Fazer esta comparação. Mas a Diná não foi sozinha andar por aí solta. Não. A Diná estava com a mãe e com a tia. É dito que pela a Mishnah, a gente sabe que elas estavam sentadas. A Diná estava entre a mãe e a tia. Ela não estava por aí perambulando, dando modo. Não. Sente-se Niú. Não. Ela estava cercada de sua mãe e de sua tia. Isso nos mostra como nós devemos usar Chokhmah. A Diná está nos mostrando como que usa Chokhmah. A Chokhmah não é para você ficar enfurnado na tua vidinha e no teu pensamento, só na tua, no que você acha que é certo. Não, você precisa sair para olhar. Sim, precisa. O mundo não é para você se esconder dele. Não é pra gente ir para um lugar ermo, que não tem nada, nem ninguém, ficar lá meditando até o dia da morte. Não. A Chokhmah, a visão, a sabedoria de Hashem, ela é para ser compartilhada. E do jeito que Diná fez, com sua mãe e com sua tia, ou seja, cercada, né, protegida desta forma. Ah, mas então por que ela foi violentada por Shechem? Porque Shechem é malvado. Porque ele viu ela lá, ele olhou a Chokhmah torta dele, olhou para ela e desejou ele. E depois ele deu um jeito de raptar ela. Não é porque ela viu as mulheres, né? Não é porque ela se sentou ao lado de sua mãe, de sua tia, para visualizar o mundo, no sentido de colocar a sabedoria de Hashem, ou seja, a sabedoria da Chokhmah, os insights de Hashem, para fluir para o mundo. Isso não é o motivo dela ter sido sequestrada. Não existe, vamos colocar aqui, não existe um bem que traga o mal. O mal traz o mal, o bem não traz o mal. Certo? Então, a Diná, ela faz este movimento de ver as filhas. Isso nos ensina a gente utilizar a nossa Chokhmah, a sabedoria de Hashem. A Torá, por exemplo, que é a sabedoria de Hashem, não é para você ficar só para você dentro de um armário, tranca o armário e fala a Torá, não. As filhas da terra significa o quê? As filhas, a gente sabe que quando fala de mulher, fala de espiritualidade, certo? Então é necessário que a gente também comece a espalhar esta Chokhmah diante das filhas, diante daquilo que o povo diz que é espiritualidade. O que eu estou fazendo aqui nesse canal? Lá na inscrição do YouTube eu coloquei religião. Então este canal aqui também é uma filha da terra. No caso aqui é Diná, porque vem de Hashem. E eu estou aqui no meio das outras filhas. Tem seus perigos? Tem seus perigos. Mas tem que acontecer o compartilhamento, senão se eu me fechar,
acontece? Ninguém vai ser alcançado. Nós vamos ver aqui na história de Diná que essa mulher aqui, ela vai revolucionar, é ela que vai trazer a luz de Mashiach para as nações, é Diná. Por quê, gente? Porque o ser humano, como eu falei para vocês, o ser humano pode estar em qualquer canto do mundo. Ele pode se despertar para ser um israelita, mas para isso ele tem que ouvir a Torá. A Hormá, a visão de Hashem, tem que estar entre as filhas, porque senão ela não vai ver nunca. Nunca vai se despertar. Então, esta foi, né, a Hormá, o poder de Hormá trazido por Diná. O ensino que Diná nos traz com a sua vivência. Então, o próximo poder, Keter, Hormá, Biná. Biná é o entendimento, né? É a compreensão. A Hormá, sabedoria, insights. Biná é a fêmea, o Hormá é o macho, que une com a fêmea. Então, a sabedoria se une com o entendimento e cria-se a consciência, que é da alma. Nós já estudamos isso, né? Então, o que foi a Biná? O que Diná fez para nos mostrar a Biná? A gente sabe que, infelizmente, ocorreu rápido de Diná. Diná foi violentada, foi levada para o castelo do rei Hamor. O filho de Hamor, o príncipe Shechem, machucou ela muitas vezes lá, né? E ele tramou para poder casar-se com ela, com os homens da terra, né? Que foram circuncidados, que isso foi uma maneira que ele conseguiu para poder casar-se com Diná. Ele depois tramou com eles fazer vingança contra Jacob e sua família, matar todos da família de Jacob. Então Diná ficou sabendo disso. Diná ficou sabendo. Mas Diná, olha só, gente, entenda. A pessoa, por mais que ele tenha sido violento, mas ele se apaixonou por ela. Ele pegou ela e fez dela uma rainha. Porque ele era um rei, ele era príncipe do lugar. Então ele seria o próximo rei. Então ela se tornou rainha, ela foi para um castelo, ela não foi para um casebre, não. Ela foi para um castelo, dito que ela ficou presa na torre do castelo. Entende? Então, não é qualquer um. É pessoa de posses, é rico, abastado, que estava loucamente apaixonado, loucamente da palavra louco mesmo, loucamente apaixonado por ela. Mas Diná, ela não se deixou levar pela loucura de paixão de príncipe nenhum, encantado, não. Diná, ela continuou sendo fiel à sua família, a Jacob, ao Deus de Jacob, a seus irmãos. E Diná escolheu. Ela teve um entendimento. Ela mostrou Biná. A Biná, né, é algo que é a raiz de Gvurá, certo? A Gvurá, ela nasce de Biná. Então, aquilo que é mais severo vem de lá. Então, a Diná, ela trouxe essa severidade. Ela mostrou que ela era dura. Ela falou, olha, avisa para meu pai. Ela correu com alguém que era serva dela, né? Uma princesa, né? Não ia deixar de ter suas servas. Então, a serva dela correu e foi avisar a família que eles estavam tramando para matar todo mundo. E todo mundo da cidade foi morto por Shimeon, Levi e os irmãos. Porque Diná avisou. Se Diná não tivesse avisado, não existia mais Jacob Avino, nem nenhum irmão, porque tinha morrido tudo. Diná salvou a vida de seus irmãos, salvou a vida de seu pai. Ela foi uma mãe para eles, ela deu vida para eles de volta. Isso é Biná. Biná é chamada de útero do mundo. Porque Biná é a Sefirá de Beriá, do mundo da criação. Biná é onde Adão e Rava foram criados. É onde houve a queda também, né? É onde nascem todas as coisas. Ali é onde Elohim, né? Ele cria tudo. Então a criação vem de Biná. Então é como se Diná, ela de novo recriasse a família de Jacob, que estava sentenciada a morrer. Então, através de uma decisão difícil, né? Que é a raiz da Gvurá, como eu falei, ela fez essa decisão e ela conseguiu mostrar a Biná corrigida, sem negócio de
pender pro lado errado. Ah, não, agora eu já sou uma princesa, tô aqui no país chamado Xerém, né? Minha família, infelizmente, eles... Agora eu vou ser princesa, vou ser rainha daqui uns dias, dona disso aqui tudo. Eu não vou mais só morar na casa de meu pai e ser filha de Léa, não. Agora eu vou ser a rainha. Não. A Diná, ela foi fiel. A Diná foi uma ravá corrigida. Ela não entregou o Adão para a boca da cobra, não. Ela tirou o Adão da boca da cobra. A Biná, ela com o entendimento certo, ela faz o quê? Ela retira a ilusão deste mundo. A Diná, ela não deixou que a ilusão da glória, né, da pompa de ser uma rainha, tampasse seus olhos para ela não ver a realidade, o que é correto, o que era certo. E ela agiu de forma certa. E ela voltou para a família, ela voltou para a casa de seu pai, para o Hashem. Então, Diná, ela engravida de Xerém. E depois, essa criança que ela tem, preciso explicar para vocês aqui o seguinte: quando, muitas vezes, a nossa alma vem para este mundo e o nosso tikkun é tão grande, tem tanta coisa para fazer, que vem novamente nós mesmos trazemos outra parte de nós mesmos para o mundo. Então pode ocorrer que o filho, geralmente assim, do mesmo sexo, né, é a própria pessoa. Como isso? O Abraham, Yitzhak e Jacob, eles todos eram Adão. Entende? Então a Diná, ela tem uma filha, e essa filha chama Osnat. Essa menina era ela de novo. É parte dela. Por quê? Porque a Osnat, ela vai dar continuidade a esta carruagem dos poderes. Diná, ela vai até Feret. Então, Diná, ela vem Keter, Chokhmah, Biná, nós paramos. Ela vai entrar em Chesed agora. Depois Gvurá. E por último, Feret. Então, Diná, ela vai mostrar 6 dos poderes. E sua filha, que é Osnat, que é a própria Diná, vai mostrar, então, Netzach, Hod e Yesod Malchut. Mais 4 poderes. Certo? Então, quando Diná chega para mostrar o poder de Chesed, que é a misericórdia, ela abre mão de sua filha. Diná, ela não fala assim: não, meu pai, eu vou criar minha filha, eu não vou dar minha filha. O pai dela tinha a revelação divina. O pai dela falou: minha filha, a sua filha, ela tem um futuro no Mitzrayim. Eu não sei o que é, mas ela tem que ir para lá. Hashem tem algo para ela lá. Ela tem que... A missão da vida de sua filha é no Mitzrayim, não é aqui com a gente em Canaã. Ela tem que ir para lá. Então, ela faz esse ato de misericórdia. Gente, entenda, Hesed. Muitas vezes a pessoa fala assim: ela não foi boa, não, ela foi má, ela deu a filha dela. A Hesed corrigida não é a Hesed com a ilusão desse mundo. Muitas vezes a gente olha com os olhos da ilusão deste mundo e acha que está certo, mas não está. O que está correto é conforme o olhar de Hashem, é conforme a vontade de Hashem. Se a vontade de Hashem é ao contrário daquilo que a gente acha que está certo, é certo, porque a vontade de Hashem é que é correta. Então ela teve piedade e misericórdia no sentido de deixar que sua filha cumprisse sua missão. Ela abriu mão. Ela teve, que o resto deu o quê? Compartilha. Ela abre a mão, ela não retém. A Gvurá retém, certo? E a resta doa. Ela deixou. Ela deixou o caminho. Não é fácil. Eu sou mãe. Quem aqui for mãe entende o pai. Não é fácil você abrir mão do seu filho. Como Haná, por exemplo. A Haná, que a gente vê lá, que ela é mãe de Shimuel, o profeta. Ali já era uma mulher já idosa, gente, quando ela teve aquele menino. Ela já não tinha esperança mais nenhuma. E veio aquela criança. O que ela fez com aquele menino? Ela amamentou o menino. Quando o menino fez 2 anos, ela deixou o menino lá. E ela já era uma senhora idosa. Ela não era mais uma menina, uma moça. Não. Quando fala que a outra, que estava sendo rival dela, que chamam como rival, mas rival nesse sentido, de ser as duas ser esposa, né? De Eucana, né? Elcaná, o nome do marido. E uma dava filhos, uma tinha filho todo ano e ela não tinha nunca. Essa rivalidade nesse sentido, mas não é que elas eram inimigas, não.
A outra que rezou para Hashem poder abrir a madre da Haná. Aí é dito que quando a Haná tem Shemuel, ela deixa lá, ela não fica com o menino. Gente, isso é a maior resta que existe. Ela era malvada porque ela deixou o filho dela e virou as costas e foi embora? Não. Porque o menino tinha uma missão. Entende? Abrir mão pela vontade de Hashem. Isso é a maior. É como Hashem lá no início, ele abre mão de se mostrar para você existir. Se Hashem se mostrar, a gente morre na hora, a gente não aguenta ver ele. Então, para que você exista e peque muitas vezes, Hashem se anula. Então, a Diná, ela mostrou a resta. E aí o que acontece é este equilíbrio no poder da Hesed, que a gente tem que compreender que a visão de Deus, a visão de Hashem, o pensamento de Hashem é diferente do nosso. Ah, mas o normal para mim é que a mãe cria o filho, mas lá na frente, essa moça, essa Osnata aqui, que é Diná também, é a mesma Diná. Vocês vão ver aqui que ela vai continuar a missão da mãe dela. Se ela ficasse com a mãe, ela não tinha como fazer. O Shemuel, se ele ficasse dentro de casa com a mãe, ele não ia poder ser o juiz de Israel. É Hashem que sabe o que é melhor. Por isso que quando a gente alinha com Hashem, a gente faz o que é correto. Então, a partir de Hesed, vem Gvurá. Agora chegou a hora de Diná mostrar Gvurá. Quando Diná, ela vai para o Mitzrayim, né, lá na frente, né, que Yosef já casou com Osnat, né, já tem até filho. Né? Então, lá na frente, Diná vai para o Mitzrayim. Quando chega lá, em Mitzrayim, ela se casa. E ela se casa com um homem que deu ideia. Olha só com quem ela se casa. A gente já estudou isso aqui no canal. Eu não me lembro o nome do vídeo, mas quem assiste meus vídeos, todos eles, já estudou isso comigo. Ela se casa com um homem que deu a ideia do Pessiparô, que a gente está estudando agora essa semana, matar os hebreus. Foi Iov que deu essa ideia. Quando Moshe Rabbeinu era bebezinho, Iov ficou em cima do muro. Ele não deu opinião. Não deu. Mas nessa época, ele falou, olha, esse povo está crescendo demais, é perigoso. A gente podia dar um jeito de tirar esse povo, matar esse povo, diminuir eles. Foi Iov que deu essa ideia. Aí a gente vai ler o livro de Iov. Quem escreve o livro de Iov é Moshe Rabbeinu. Quando a gente vai ler o livro de Iov, a gente vê assim um homem justo e reto diante de Hashem. Está escrito isso. Só que antes desse homem se tornar justo e reto, ele foi um perverso, um ímpio. Mas ele era da mesma parentela de Abraham Avinu. Certo? E Diná casa com ele. E agora Diná mostra Gvurá. Porque, gente, entenda. É fácil você dizer assim, ah não, eu vou trabalhar minha Gvurá. E não tem nenhum desafio. Como que você vai trabalhar sua Gvurá se não tem desafio para você? Sempre vai ter alguém que vai lhe impedir, vai lhe combater, vai te enfrentar no sentido daquilo que você precisa trabalhar. A Diná, como eu falei, ela veio para esse mundo para mostrar os poderes da alma. Então ela vai casar com um sujeito que precisava de uma Gvurá. O que é a Gvurá? A Gvurá é a resiliência, é começar de novo. A Gvurá é dizer não para o que é errado. A Gvurá é enfrentar, é botar limite. Isso é Gvurá. A Gvurá é ser um herói. Chama heroísmo a Gvurá. A Diná, ela se tornou uma heroína na vida daquele homem. Ela transformou aquele homem de um perverso num justo reto diante de Hashem. O homem se tornou um justo diante de Hashem. Ah, mas não ficou só por isso não. Diná ensinou ele as coisas, teve 7 filhos com ele. Daí a gente vê que Diná era justa. Quer dizer que a mulher, quando a mulher é justa, ela tem 7 filhos homens. No tempo antigo, né?
era vista assim, as mulheres quando elas eram completamente justas, vinha 7 filhos homens para elas. E aí então a Diná, ela tem 7 filhos com o Iov e 3 filhas. Mas Iov, ele não vai, não é porque Diná ensinou o caminho para ele de techuvá e ele começou a fazer o que era correto, que vai ficar sem Surim, não. Não vai ficar sem Surim? Oh, não vai, não. Hashem não deixa barato, não. Não deixa, não. Você mandou afogar meus filhos no rio, né? Pronto. A casa vai cair em cima dos seus. Gente, mas lembre-se, era filho de Diná também. Olha a força dessa mulher. Porque ali, infelizmente, a tradução em português coloca bem assim, ó, amaldiçoa esse Deus e morre. Quando Iov está numa situação deplorável, já de quase morto, já de putrefado, já todo podre. Mas não é amaldiçoa teu Deus e morre que está no original. Não. É abençoa Hashem e descansam. Entrega teu rua para Hashem. Ela viu uma situação que ela viu, ele está no fim. Chegou a hora de abençoar Hashem. Gente, olha o que essa mulher ela está ensinando aqui. Olha, quando o homem perde as coisas, a mulher também perde. Não é só o homem que perde, não é porque eles dois são casados. Se ele fica pobre, ela também fica. Se ele fica sem filho, ela também fica sem os filhos dela, os filhos dela. Se ele está doente, quem ficou com ele? Quem não abandonou ele com o caco na mão? Foi ela. Foi ela que estava ali, dando o que comer para ele, ajudando ele ali. Até o final, foi ela. Ela manda abençoar Hashem. Até o fim, essa mulher mostra a força, a resiliência de Givorá. E Hashem, então, escuta, tira, vira o cativeiro. Foi 1 ano, gente. Só foi 1 ano o cativeiro de Jó, viu? De Iov. Foi 1 ano o período. Mas foi é dito que no inferno, no Gehinnom, aquele ano de Iov, aquele ano ali, de Iov, ele é multiplicado 70 vezes do sofrimento que é no Gehinnom. Aquele ano de Iov. O ano que Iov passa de sofrimento é 1 hora de sofrimento do Gehinnom. Daí a gente tira que o Gehinnom é sofrimento, muito sofrimento. Porque a pessoa perder tudo que tem, perder os filhos, perder a saúde completa, mas não é perder a saúde e ficar só com dor de cabeça ou dor nas costas, não. É ver o corpo podre, vivo. É passar caco, porque não tem mais nem unha, não tem dedo mais para coçar. É ficar em cima do monturo. Gente, o que é monturo? Fezes. Fezes, isso é monturo. Certo? Isso quer dizer que ele estava de um jeito que ele nem se lavava mais. É isso que quer dizer. Quando acontecia de fazer as coisas, ele deixava, ele não queria mais nem tomar banho mais. Ele não queria mais nada, ele já estava no fim. Por isso que ela falou com ele isso. Abençoa Hashem e morre, homem. Olha a sua situação. E essa mulher passando isso com ele. Daí a gente vê que não é fácil revelar os 10 poderes da alma, não. Ai, eu tenho a Sefirot. Pronto, agora eu vou me elevar. Olha o que de nada passando. Desde o começo a vida dessa mulher luta. Desde antes de entrar no mundo físico. Então a Gvurá de Diná é não abrir a mão de sua crença. É transformar o seu marido. Ela foi uma tzadek. Ela transformou o perverso em um tzadik. E ela fez aquele homem olhar para Hashem na hora da morte. E Hashem muda tudo. Faz aquele homem reviver. Aquele homem se torna. É como se ele fosse 7 vezes mais do que ele era antes. De tudo, todo o poder que ele tinha. E ela com ele. Porque ele não troca de mulher, não. Troca não, é Diná. E agora você vê a força de Diná e a beleza de Diná. E a grandeza de Diná. E Diná já era uma mulher já com certa idade. E tem mais 7 filhos com ele. E 3 filhas. Isso é muito significativo. Nada é por acaso. 7 mais 3. A gente sabe que 7 é as 7 de baixo, as 7 filhos de baixo. E 3 é as 3 de cima. Então
ali está mostrando que ela revela os poderes da alma. Ela consegue parir isso no mundo. E ainda diz que as filhas dela, ainda fala o nome das filhas, depois a gente vai estudar isso. As filhas dela, Yemima, né, Keren Hapuk e Késia. Essas 3 moças eram as moças mais lindas que existiam naquele lugar onde elas moravam ali. E a gente sabe que beleza, quando fala na Bíblia, né, na Tanakh, não é só questão física da beleza. É coisa de santidade, eram mulheres elevadas, santas, kadosh, como Rachel. Entende? E como que um filho se torna justo diante de Hashem? Aprendendo com o pai e com a mãe. Então, quando Yeshua vai nascer, ele vem de quem? Vem de 2 perversos? Não, Yeshua nasce de 2 justos também. Miriam era justa diante de Hashem. E Yosef, o pai de Yeshua, também era justo diante de Hashem. E assim eles criam Yeshua nos caminhos da Torá. Yeshua, ele foi criança um dia. Ele aprendeu Shema, foi com a mãe dele e com o pai dele. Ele aprendeu os mandamentos de Deus com a mãe e com o pai dele. Yeshua não era vamos colocar aqui um ser anormal, não. Ele era um ser humano normal. Ele aprendeu Torá com o pai e com a mãe, com os sábios da sua época. Só que como ele tinha uma alma muito elevada, então ele desenvolvia muito tudo que ele aprendia. Ele tinha uma conexão muito grande com Hashem, Baruch Hashem. Entende? Então essa foi Diná até Gvurá, Baruch Hashem. Como eu disse para vocês, ela vai até Tferet. Então, a partir de Chesed, Gvurá, a gente revela também, a gente tem o poder de Tferet. Tferet é o ponto que a gente chama ponto do coração, onde tem o equilíbrio entre Chesed e Gvurá, onde a gente consegue trazer a vontade, onde a gente anula o ego, onde o faraó morre, e ali no lugar do faraó nasce a vontade de servir Hashem, nasce Israel, é Tiferet, a beleza interior. E essa Tiferet é mostrada na história de Diná com os seus filhos, como eu falei. Quando ela traz essa completude, ela pare 7 homens e 3 moças, como eu disse, perfeitas, kadosh diante de Hashem. Isso mostra que ela tinha uma Tiferet completa. Diná revelou a Tiferet através dessa criação de suas filhas, de seus filhos no caminho de Hashem. Uma família justa, de justos diante de Hashem. Tanto o marido quanto os filhos. E tudo orientado pela mãe. Tudo. Foi a responsável ali foi a mãe, foi Diná. Baruch Hashem. Então, a partir daí, e vem Netzach, a Diná vai continuar o trabalho, mas no corpo de Osnat. A Osnat, gente, entenda, a Osnat, ela foi bebezinha para o Mitzrayim. É dito que Yaakov Avinu, ele escreve um pergaminho falando quem é ela. Yaakov não entrega a menina assim, como se fosse uma indigente, não. Não. Ele escreve que ela é filha de Yaakov. Ele fala que ela é da família de Yaakov. Ele fala que ela conhece o Deus Todo-Poderoso dos Hebreus. Gente, a gente tem que entender que naquele tempo ali, estava falando meu marido mais cedo, aquele tempo ali não tinha tanta gente assim no mundo, não. Todo mundo sabia quem era quem. A pessoa não servia a Deus porque não queria. Não é porque não conhecia, não. Os filhos de Abraham Avinu, que Abraham dispensa, vai embora, dá um presente, vai embora. Eles têm ódio de Isaac. Por quê? Porque Abraham deixou a fortuna dele, toda a herança para Isaac. Porque essa é a vontade de Hashem. E os filhos, tu acha que ficou satisfeito? Não, eles ficaram com ódio do irmão. Então os povos que viviam ao redor, ali, que sabia que era família de Isaac, filho de Yaakov, são parentes, mais longe, mas são parentes. Midian, por exemplo, onde Itró, né, o sogro de Moshe, vivia. E quem é Midian? Midian é filho de Abraão. E Midian é irmão de Isaac, gente. Yaakov é sobrinho de Midian. Midian podia estar até vivo ali, próximo, ainda está até vivo, a gente não sabe, não tem relato se ele ainda estava vivo. Ali a família dele, Itró devia ser parente, tipo sobrinho.
Yitro, quando vê Moshe Rabbeinu, você acha que ele, vem cá, que nem nos filmes, vem Moshe, vem tomar café, não. Yitro jogou Moshe, foi no calabouço, ele odiava os hebreus, gente. Midian, quando Moshe chega lá em Midian, que tem a questão lá do poço, aqueles homens lá maltratando as filhas de Yitro, Moshe chega, arrebenta com eles tudo, acho que Moshe é um pobre coitado, gente, Moshe era praticamente um anjo, Moshe era forte, Moshe não é qualquer macho, Moshe matou Og. Quem é Og? Og é um grande gigante antediluviano. O homem não tem tamanho para aquele homem. E Moshe matou. Era dito que Moshe tinha 3 metros de altura. Moshe não é qualquer um, não. Quando Moshe morre, Moshe tinha a pele de criança. Moshe era um jovem. No corpo de um homem de 120 anos, mais forte e poderoso. Quando Moshe sai do Egito, fugido, não é fugido com medo, não, gente. Moshe, ele vai, porque ele vê que aquele povo não está na hora de ser liberto. O povo não merece. Ele sai, porque ele vai fazer o quê? Ele não tem o que fazer ali. Quando no meio do caminho ele passa por Cush, e uma princesa está sendo acossada lá na torre, no castelo dela. Ele atravessa o exército que está acossando a princesa. Ele entra no castelo e ele joga aquelas pedras de fogo em cima dos soldados. Ele junta com os soldados do reino e ele mata todo mundo que está atacando o castelo. E ele traz a vitória para aquela cidade em Cush. E a rainha, que é a princesa lá, se torna rainha, casa com ele. Ele reina 30 anos com ela ali. Moshe não é qualquer um, não. Aí eu estava falando com meu marido, na hora do almoço. Meu filho, Moshe, se ele quisesse tirar o povo do Egito, ele tirava. Mas ele obedece a Hashem. Moshe é humilde. Ele vai enfrentar o faraó de cara. É o jeito mais difícil de tirar o povo, mas é o jeito certo. Enfrentar o ego, gente, é assim que a gente tem que se libertar. Não é sorrateiro, não. Porque se Moshe fosse sorrateiro, ele conseguia tirar todo mundo de lá. Porque Cabalá, Moshe sabia fazer. Porque a gente sabe que o povo estava preso num feitiço. Mas o povo estava preso num feitiço no Mitzrayim. Se o povo passasse ali pelas estátuas que tinha nas entradas de Mitzrayim, as estátuas atacavam o povo. Mas Moshe também sabia fazer Cabalá, gente. Quando Moshe matou o homem, que o homem olhou, que diz assim que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Gente, não é olhar para o lado e olhar para o outro para ver se está vindo alguém, não. Não. Ele olhou a vida daquela alma. Ele pensou, ele olhou, ele viu, como Davi viu Batseba nua. Ele viu aquele homem, ele viu o passado dele. O que aquele homem fez? Sabe de quem aquele homem era raiz? De Caim. Moshe viu que aquele homem era descendente de Caim. Aí Moshe olhou para frente e falou assim, não, ele é descendente de Caim. Mas ele pode fazer techuvá, ele pode melhorar. Quando Moshe olhou para frente, Moshe viu que ele era um perverso para sempre, que ele nunca ia mudar. Moshe falou, Kaf, rei, Taf, e ele saiu do corpo e morreu. Nós não estamos lidando aqui com qualquer um, não, gente. Quando eu falo que Diná é tudo isso que eu estou falando aqui, vocês falam, isso é mentira. Não é verdade, meu povo. Nós estamos falando de pessoas poderosas. No tempo mais antigo, há 3.000 anos atrás, onde as almas eram mais completas nos corpos. Hoje a gente é só um fragmento desses 10 poderes que eu estou falando aqui. Mas no tempo de Moshe, as pessoas eram mais completas dentro do corpo. Tinha mais força espiritual. Então a Osnat, ela chega com esse recado, era um medalhão, e dentro do medalhão tinha um pergaminho escrito quem era ela, de quem ela era filha, de onde ela vinha. E quem adota essa menina? Potifar. Mas tudo é Hashem. Potifar adota essa menina. E aquela mulher, aquela perversa lá que atacou a serpente do Gan Eden, que atacou o Yosef, ela cria a menina. Ela não faz mal para a menina. Não faz. Ela cria a menina como uma mãe mesmo. Ela gosta da menina. E Yosef vai para casa onde está Osnat. Osnat sabe quem é ela. Mas ela não sabe que Yosef é parente. Ela não sabe. Mas depois que Yosef fica preso, né? Que ele sai de lá, a gente já sabe que a Torá fala o quê? Que tem um jovem hebreu.
Então, no momento que ele está na prisão, como posso dizer, aquilo que foi encoberto sobre a origem de Yosef, acaba. O povo descobre que Yosef é hebreu. E Osnat sabe, então, que ele é parente dela. E quando ele sai no carro do rei, todo bonito, para poder se mostrar para todo mundo, todas as moças, porque as moças já sabiam que ele ia ter que casar. Então as moças se arrumam, fica tudo bonita e vai para as janelas para ver o cortejo de Yosef. E elas jogam flores, elas jogam recado para Yosef, escreve, ó, casa comigo, eu sou fulana de tal. Escreve e joga para ele no papel. Que as moças que eu falo que sabe escrever, né? Então as moças da realeza, da aristocracia do Mitzray. E entre elas estava Osnat, porque Osnat era filha do Potifera, agora já que saiu do armário, né? Tinha se tornado um sacerdote não vou falar o nome do demônio. Então ela era também da socialite do Mitzrayim, ela estava lá no cortejo. E ela escreve para ele, ó, eu sou filha de Jacob. E joga. E não é assim que ela joga lá, que ele não sabe nem quem é, não. Ela praticamente entrega na mão dele, porque ele vai identificar quem é. E ele fala com o faraó, gente. Não está escrito na Torá escrita, porque ali são códigos, eu já falei. Não é para a plebe descobrir. Se vê esse vídeo aqui, é porque não é plebe. Baruch Hashem. Então, ela se apresenta para ele como filha de Jacob. Então, Yosef fala, é ela que eu vou casar. Entenda, quando lá no início, como eu falei, quando Diná vem para o mundo, os dois, tanto Yosef quanto Diná, os dois são almas gêmeas. Eles vêm para o mundo ao mesmo tempo. Ah, por que Diná não casa com Yosef então? Porque muitas vezes, como eu já falei para vocês, as almas gêmeas podem ser dois irmãos, pode ser dois amigos, pode ser o pai e uma mãe, pode ser um filho e não tem que necessariamente ser marido e mulher. Mas como Diná, ela tem, novamente, ela desprende dela mesma parte de sua alma para o mundo, e ela é alma gêmea de Yosef, então ela casa com Yosef no corpo de Osnat. Então as almas se unem. Que veio para o mundo junto, do mesmo jeito que eles vieram junto, agora eles se unem. Osnat, isso vai revelar Netzach. Por que isso vai revelar Netzach? Netzach é perseverança. É a vitória, a eternidade. Osnat podia ter, durante esse período todo que ela viveu lá no Mitzrayim, ter se casado com qualquer um egípcio lá. Mas não, ela perseverou na cultura de seu povo. Ou vocês acham que Osnat era idólatra? Não. Ela não era idólatra. Ela era filha adotiva de 2 idólatras? Era. Mas ela não era idólatra. Ela tinha consciência de quem ela era. Como eu falei pra vocês, ninguém aqui tem segredo, não. É tudo parente, gente. São inimigos, mas são parentes. Então, Osnat se manteve pura, tanto da questão, né, de ser virgem ainda, de não ter contraído um matrimônio, quanto também na questão espiritual. Osnat era pura, ela era reta diante de Hashem. E essa perseverança de Osnat em se manter pura em Mitzrayim até se casar com Yosef, revela Netzach. Este é o poder de Netzach. E então, revela Hod neste ato de se revelar para Yosef. Porque quando ela revela-se para Yosef, ela não sai correndo, vai até a prisão e fala, ô Yosef, tu é hebreu? Olha, eu sou da família de Jacob. Não, ela não faz isso. Ela escreve num bilhete, eu sou Osnat, filha de Jacob, entrega para ele. Agora a decisão está na mão dele. Discretamente, humildemente, ela traz a revelação. Isso é rudo. E Yosef faz o quê? Claro, ele busca ela para ele. E se casa com ela. Quando ele se casa com Osnat, a gente sabe que Yesod é o que? O órgão sexual do universo.
É a questão de família, de dinheiro e de sexo. Então Osnat, ao se casar com Yosef, ao não se entregar para um Mitzraíta, se entregar para o homem correto, que era um hebreu, que era de sua família, que é Yosef, quando ela se une a ele, ela revela Yesod. Ela faz então a junção com a família, né, de seu pai. Ela faz a junção, né, com a questão do sexo, ser a união sexual ser de forma correta, com justo, com Yosef. Não precisa nem falar quem é Yosef nesse âmbito, que a gente já sabe. Yosef era completamente justo nesse âmbito. Então, Osnat, que é Diná, ela vai revelar Malchut após o casamento com Yosef, após ter sua união com Yosef, quando ela tem seus filhos. Por quê? Porque a mãe, como eu falei, como Diná lá, criou seus filhos bem criados, a Osnat, dentro de Mitzrayim, ela tem Efraim e ela tem Menashe. Primeiro Menashe, depois Efraim. Menashe e Efraim, eles não eram pagãos idólatras, não. Eles seguiam a Torá. Eles eram ensinados por seu pai e por sua mãe o caminho da retidão. Então ela foi uma rainha porque Yosef era rei. Malchut é o quê? O reino. Então ela se tornou o quê? Uma rainha. Ela corrigiu o Malchut dela. Ela trouxe esse poder de Malchut do reino, sendo a rainha do mundo. E dentro deste mundo que era Mitzrayim, que não é o mundo perfeito, o Gan Eden, não, é um mundo físico, cheio de coisa errada. Ela foi reta diante de Hashem, ela criou seus filhos no caminho da Torá. Quando os irmãos chegam para poder comprar comida, e Yosef finge que não é Yosef para eles, quem faz a tradução da linguagem dos irmãos para Yosef, para fingir que Yosef não sabia falar hebraico, é Efraim. Então dentro de casa eles falavam hebraico. Tanto Osnat, quanto Efraim, quanto Menashe, como Yosef, eles falavam hebraicos, eles falavam línguas sagradas. Eles não perderam a conexão com o seu povo, com a espiritualidade. Ali, quando os irmãos estavam ali, né, comprando alimento, falando, se apresentando para Yosef chamando eles de espiões, o menino que estava ali do lado, ali, o rapazinho ali que estava falando tudo, fazendo a tradução, fingindo, era Efraim. Efraim estava falando hebraico. Efraim escutava os irmãos e depois traduzia o pai, falando Mitzraíta. Entende? Quando o pai falava com os irmãos, o pai falava em Mitzraíta, em língua de Mitzrayim, em língua egípcia. E Efraim falava em hebraico para os irmãos. Era assim, para fingir. Não é? E Yosef não falava com eles assim, lá, não. Senão eles iam descobrir que Yosef era hebreu. O menino, vestido de Mitzraim, fazia a tradução. Eles pensavam, não, é um tradutor. Ele tem um tradutor, ele é um rei, ele tem um tradutor. O tradutor era o filho dele, Efraim, que a mãe criou falando hebraico. Entende? Baruch Hashem. Que maravilha. Então, vemos a grandeza de Diná e Osnat, que é a mesma alma. A filha de Yaakov, completando assim 13 atributos de misericórdia que esse homem trouxe para o mundo. Israel é Yaakov. Ele trouxe a misericórdia divina para o mundo. E através de seus filhos, ele nos mostra o caminho da elevação. Nos apeguemos então a esta família. Sejamos Israel. Aprendamos com eles como se comportar neste mundo. A trazer as vestimentas com os homens e os poderes com a mulher, com as mulheres, com Diná e Osnat. Baruch Hashem. Então vamos encerrar por aqui. Este vídeo foi introdução. Nós vamos então dar sequência explicando cada poder da alma, que são as Sefirot. Quem assiste às aulas de Ivrit já sabe bastante sobre isso, mas eu quero aumentar o conhecimento sobre essas coisas. Iremos fazer então uma nova série em nosso canal. Que o Eterno abençoe todos. Shalom, shalom, Leikaú. Kol Hatovim Legulam. A princesa de Israel e os 10 poderes da alma.